Uma história de Emília Pardo Bazan. A aventura do anjo. Por uma falta menos grave que a de Lúcifer, que não chegou às proporções de uma queda, um anjo foi condenado ao exílio do mundo. Teve que cumpri-lo pelo período de 1 ano, que representa uma imensa quantidade de felicidade perdida. 1 ano de bem-aventurança é uma infinidade de alegrias e bens que nossos sentidos grosseiros e nossa imaginação mesquinha não conseguem nem remotamente vislumbrar. Porém, o anjo, submisso e arrependido do seu erro, não reclamou. Ele baixou os olhos, abriu as asas e, com um voo lento e confiante, desceu até o nosso planeta. A primeira coisa que sentiu ao pisar ali foi uma dolorosa impressão de solidão e de isolamento. Ele não conhecia ninguém, e ninguém o conhecia também na forma humana que ele foi forçado a adotar. E tornou-se pesado e intolerável para ele, porque os anjos não são nem taciturnos nem insociáveis, mas extremamente sociáveis, pois raramente andam sozinhos, e se juntam, acompanham e fazem amigos para cantar hinos de glória a Deus, para se reunirem aos pés do seu trono e até mesmo para percorrer as comodidades do paraíso. Eles também são organizados em milícias e estão unidos pela estreita solidariedade de irmãos de armas. Cansado de ver passar rostos desconhecidos e pessoas indiferentes, o anjo, na tarde do primeiro dia de seu castigo, deixou uma grande cidade, sentou-se à beira da estrada, sobre um marco, e ergueu os olhos para o firmamento que lhe escondia sua pátria, e que então estava tingido de um verde luminoso, levemente franjado de laranja no oeste. O exilado gemeu, imaginando como poderia retornar à encantadora morada de seus irmãos. Mas ele sabia que uma ordem divina não se revoga facilmente. Na melancolia do crepúsculo, apoiou a cabeça nas mãos e chorou belas lágrimas de contrição, porque além da dor do castigo, arrependia-se de ter ofendido a Deus por ser quem era, por quanto o amava. Já tomou o cuidado de salientar que, apesar do seu lapso, o anjo era um anjo muito bom. Assim que sua aflição passou, ele olhou para o chão e viu que, onde gotas de suas lágrimas haviam caído, muitas flores brancas nasciam e cresciam e abriam seus cálices com incrível rapidez. Daquelas chamadas margaridas, mas que tinham pétalas de pérolas finas e um pequeno coração de ouro. O anjo se abaixou, colheu as flores maravilhosas, uma por uma, cuidadosamente as colocou em uma dobra de seu manto. Ao sair para colher a colheita, ele viu um objeto branco no chão, um pedaço de papel, um pedaço de jornal. Ele também o pegou e começou a ler, porque o anjo da minha história não era um homem ignorante que se incomodava com o que era preto no branco. E com profunda alegria viu que uma coluna do jornal estava ocupada por certas linhas desiguais, sob esse título: Para um anjo. Para um anjo. Que coincidência! Ele leu atentamente e, pelo contexto do poema, deduziu que o anjo vivia na terra e habitava uma casa na cidade, cujo endereço o poeta deu em detalhes, descrevendo a grade da janela coberta de jasmim, o muro do jardim de onde transbordavam trepadeiras e roseiras, e até a curva da rua com a torre da igreja na esquina. Um dos meus irmãos, pensou o exilado, sem dúvida cometeu outro crime como o meu e recebeu o mesmo castigo que eu. Que grande conforto virá à sua alma quando me vir. Como você está feliz, e a minha também, por encontrar um parceiro. E não posso duvidar que seja.
A poesia diz isso muito claramente, que desceu do céu, que está aqui no mundo, por acaso, e o poeta teme que um dia ele retorne à sua terra natal. Ao sorte, vamos procurá-lo imediatamente. Dito e feito, o anjo dirigiu-se para a cidade. Ele não sabia em que bairro seu irmão poderia morar, mas ele tinha certeza de que logo estaria certo. Ele chegou a supor que um perfume peculiar seria exalado da casa habitada pelo anjo, revelando sua presença celestial. Então começou a andar pelas ruas e becos. A lua brilhava com sua luz clara. O anjo podia examinar as grades e paredes e ver através de quais delas o jasmim estava se ramificando e as rosas estavam transbordando. Por fim, numa rua muito solitária, um perfume trazido pela brisa fez o coração do anjo bater mais rápido. Não cheirava a glória, mas cheirava a jasmim. E o perfume era inebriante e sutil como um pensamento amoroso. Ao mesmo tempo em que percebeu o perfume, viu atrás das grades de um portão um rosto muito bonito, mas muito bonito, cercado por uma auréola de cabelos escuros. Não havia dúvida. Aquele era o outro anjo banido, aquele que deveria aliviá-lo da dor, da solidão. Ele se aproximou do portão, tremendo de emoção. As histórias não arquivam a transmissão fiel do que o anjo real e o suposto anjo, que escondia o rosto entre as pequenas folhas e as flores pálidas do perfumado jasmim, falavam através dos ferros. Sem dúvida, desde o início, sem maiores explicações, ficou acertado que a criatura protegida pelas grades era de fato um anjo. Acostumado a ouvi-lo em versos, não foi surpresa que mais uma vez uma natureza angelical fosse atribuída a ele em prosa. É assim que o lixo distorce o julgamento, e os poetas sarcásticos causam mais danos que os gafanhotos. O que o anjo banido também entendeu foi que o outro anjo estava duplamente infeliz que ele, porque ele reclamava de não poder sair, de ser vigiado e vigiado de perto, de estar confinado entre quatro paredes, que seu único alívio era olhar por cima daquela grade para respirar o ar da noite e conversar um pouco. O exilado prometeu vir fielmente todas as noites para dar esse consolo ao prisioneiro. E cumpriu sua promessa de tão bom grado que, a partir de então, a única coisa que lhe pareceu longa foi o dia, até que chegasse a agradável hora da conversa. Cada noite se arrastava e, finalmente, somente quando o amanhecer ficou mais branco e as doces estrelas se apagaram, o anjo se retirou da grade, tão feliz e imerso em um bem-estar sem limites, como se ainda estivesse nadando na luz do empírio e cercado por uma felicidade perfeita. Entretanto, o prisioneiro estava ficando insatisfeito e exigente. Passando os dedos pelas barras e segurando-os do amigo, perguntou-lhe, com um toque de mau humor, quando ele planejava libertá-lo daquele cativeiro. O anjo, para entretê-lo, deu-lhe margaridas com corações de ouro e pétalas de pérolas, até que, já muito constrangido, teve que dizer que, sem dúvida, confinamento era a vontade de Deus. Seus santos decretos não deveriam ser contrariados. Uma risada zombeteira foi a resposta do homem trancado. E na outra noite, quando ele foi até o portão, o anjo viu com surpresa que uma figura velada e coberta estava saindo pela pequena porta do jardim, que um braço estava segurando seu braço e uma voz doce, apaixonada e melodiosa estava dizendo em seu ouvido, estamos livres agora. Leve-me com você. Vamos escapar depressa para que eles não me percam. O anjo arrasado não conseguiu responder. Apressou o passo e fugiu, não só da rua, mas da cidade, refugiando-se nas montanhas. A noite estava deliciosa, mês de maio. Eles se refugiaram ao pé de uma árvore frondosa. Ele saboreando placidamente, como o anjo que era, a alegria de estar junto,
porque os leitores já devem ter desconfiado que era uma mulher, nervosa, sarcástica, derramando lágrimas e fazendo papel de boba. Ele não conseguia explicar, agora que as grades não estavam mais entre eles, por que seu parceiro de fuga não era mais veemente, por que não estava fazendo planos para sua vida, por que não estava falando sobre casamento e outros assuntos inegavelmente atuais. Nada, ali estava, tão sereno, tão feliz, que parecia extasiado, sorrindo, cobrindo-a com seu manto largo e olhando para o céu, como se um pãozinho estivesse prestes a cair da lua em sua boca. A mulher, que começou por se surpreender, acabou por ficar indignada e furiosa. Ela se afastou alguns passos e, quando o anjo carinhosamente perguntou o motivo de seu desvio, ela de repente levantou a mão e deu um tapa solene e retumbante na bela bochecha angelical. Depois disso, ela começou a correr em direção à cidade como uma louca. E o abandonado, sem sentir a dor nem a afronta, murmurou tristemente. O poeta estava mentindo. Não era nenhum anjo. Não era nenhum anjo. Ao dizer isso, ele viu as nuvens se abrirem, uma legião de anjos descer, mas anjos reais e eficazes, que o cercavam alegremente. Ele foi perdoado, venceu a maior tentação, a das mulheres. E Deus suspendeu seu exílio. Juntando-se ao coro luminoso, o anjo ascendeu ao céu em meio a luzes brilhantes, mas enquanto ele subia, ele virou a cabeça para trás para olhar furtivamente para a terra, e um suspiro cresceu e oprimiu seu coração. Lá ele teve um sonho, e o jasmim, na cerca, cheirava tão bem